Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto Você é o que você pensa. Esse texto não foi escrito por mim, foi escrito por Prisca Lessa. E esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi nada, eu só vou ler com os irmãos e contar para vocês aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos iniciar orando? Amado Deus, pedimos a tua bênção, o teu favor, para que possamos entender aquilo que tu tens para nos dizer a respeito do pensamento, das coisas que nós pensamos e acaba se transformando em ações. Senhor, que nós possamos ter cuidado com isso, que essa reflexão possa nos ajudar a nos tornar cristãos melhores. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8, tá bom? E então são conselhos que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Filipos. Então eu vou ler o texto com os irmãos, na minha tradução, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e os irmãos aí acompanham na tradução de vocês, tá bom? Então o apóstolo Paulo fala assim: Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, juntos com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. O nome deles está escrito no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Amém. Bom, irmãos, esse último versículo, o versículo 8, é o nosso versículo-chave, né? Então, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se for algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então, a gente dificilmente presta atenção, segundo o nosso texto aqui, aquilo que a gente pensa. A gente vai pensando, uma série de pensamentos, uma série de coisas, vai pensando. Mas a gente esquece que o que a gente pensa acaba nutrindo e refletindo diretamente nas nossas emoções e ações. Então, toda ação, boa ou má, ela começa com um pensamento. Então, se eu penso constantemente em alguma coisa, os meus sentimentos se voltam para isso. E logo as minhas ações irão corresponder a esses sentimentos. Então, eu penso e a minha ação, meu sentimento vai ter a ver com aquilo que eu pensei. Isso me lembra uma historinha. Era uma vez um homem que vinha no carro por uma estrada, vinha dirigindo seu carro, de repente, pum, o pneu furou. Ah, que coisa, o pneu furou. Já estava entardecendo, aquele homem falou, bom, vou trocar rapidamente o pneu para ir embora daqui, né, porque já vai ficar escuro. Quando ele desceu e abriu o porta-malas, qual não foi a sua surpresa? O macaco, para que ele pudesse trocar o pneu do carro, não estava lá. Então ele falou, vou ficar na estrada e vou pedir para alguém me
emprestar o macaco. E ele ficou ali. E o tempo foi passando, e ele foi ficando ali, e ele começou a pensar que não ia passar ninguém ali, e o tempo já estava se esgotando, que ia entardecer, ia anoitecer. Então ele pensou: vou procurar uma casa próxima onde tenha um carro na garagem e eu vou então pedir o macaco emprestado. E ele começou a caminhar e as casas estavam um pouco distantes. Enquanto ele caminhava, ele começou a pensar: nossa, mas que coisa, né? Vou bater numa casa. E se a pessoa que me atender não for uma pessoa simpática? E se for um homem rude, mal educado, ou talvez se for uma pessoa que tenha ciúme das suas coisas, ou talvez ela possa pensar que eu vou fugir com o macaco dela. Nossa, mas se isso acontecer, eu vou descascar a mandioca, a banana, vou reclamar, vou xingar, vai estar pensando o quê? Eu só quero um macaco emprestado, eu sou uma pessoa do bem. Mas se a pessoa não quiser emprestar? Ah, mas eu acho um absurdo uma pessoa não querer tirar um ser humano de uma dificuldade como eu me encontro nessa estrada onde não passa carro nenhum e eu precisando tanto do macaco. Ah, mas eu não quero nem saber, porque se essa pessoa for rude comigo, mal educada, eu vou falar um monte para ela. Eu vou falar um monte, eu acho isso um absurdo. E ele foi andando e pensando nessas coisas, na indignação que ele ficaria caso a pessoa não quisesse emprestar o macaco. E aí chegou próximo da casa, olhou, havia um carro na garagem e ali ele resolveu bater. Aí veio um homem e abriu a porta. Quando o homem abriu a porta e o homem disse boa tarde, o rapaz que estava com o carro quebrado olhou para ele e falou: quer saber? Eu não preciso do seu macaco, tá bom? Pode guardar ele para você. Virou as costas e foi embora. Então é isso, irmãos. A gente muitas vezes vai formando na nossa mente mapas mentais. Então a gente começa a querer adivinhar o que o outro vai dizer. Então aquele homem perdeu a oportunidade de pedir o macaco emprestado, que certamente lhe seria emprestado. Por quê? Porque ele achou que o homem podia ser rude, mal educado, podia achar que ele queria roubar o macaco, podia achar que ele não iria emprestar. Então ele foi imaginando aquelas coisas. Quando o homem abriu a porta, ele pegou e xingou o homem, falou: não quero mais seu macaco não, quer saber? Fica com ele para você. Porque nós fazemos assim muitas vezes. É lógico, é só uma historinha, mas a gente faz isso muitas e muitas vezes, né? Então, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa muito importante e a gente já sai de casa preocupado, o que a pessoa vai achar, como que ela vai nos ver. Às vezes nós vamos procurar um emprego, já achamos que a roupa não está ideal, que na hora de falar vai esquecer. Agora vamos fazer uma prova, já vai achar que na hora não vai se lembrar da matéria para escrever a prova. Enfim, e quando a gente chega lá, a gente falha. Por quê? Porque esses pensamentos vão minando a nossa autoconfiança, vão minando aquilo que a gente acredita. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque realmente cada ação da gente, ela corresponde a um sentimento que foi gerado por causa de um pensamento. Então, em Filipenses, que a gente acabou de ler, de 2 a 9, Paulo trata de algumas dificuldades que a igreja estava enfrentando. Então, problemas de relacionamento, né? Que nem a gente viu aqui, as irmãs Evode e Sintique, elas não estavam se dando bem. Elas estavam com algum mimimi, estavam reclamando uma com outra, não estavam se dando bem, não. E um bom irmão, o que faz? Isso mesmo, né? Tenta apaziguar. Então, esse tipo de coisa que a igreja estava enfrentando trazia falta de alegria e ansiedade, que está no versículos de 4 a 7. Então, diante dessas dificuldades que a igreja estava enfrentando,
Paulo mostra a solução que deveria começar como? O modo da gente pensar. Então, aquela igreja deveria pensar diferente. Deveria pensar diferente em relação às coisas, pensar diferente em relação umas às outras. A gente nunca vai saber o que a Evódica e a Síndica estavam passando. Mas, certamente, uma deveria estar pensando alguma coisa a respeito da outra para que o relacionamento fosse estremecido. Então, assim, talvez você esteja tentando mudar sua postura diante das circunstâncias. Ou está pedindo a Deus que ajude você a vencer as suas preocupações, né? Que você não fique nutrindo sentimento ruim. Então, quando a gente ora, a gente pede, mas em contrapartida continua colocando coisa ruim na cabeça da gente, continua nutrindo pensamentos que geram esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos, destrutivos. Então não adianta a gente orar para Deus pedindo misericórdia, pedindo que tire aquelas coisas ruins da nossa cabeça, se a gente continua insistindo em pensar coisas que não nos vão edificar. Então não tem como vencer qualquer sentimento se antes a gente não vencer, o pensamento. Então muitas vezes a gente se sente deprimido, não pelo que está acontecendo, mas pelo que a gente estava pensando. Por isso Paulo aconselha a pensar naquilo que traz paz. Então no versículo 8 fala: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. São coisas que nos trazem paz. Então, controlar os nossos pensamentos não é uma tarefa fácil. Eu sei, é difícil. Mas a gente tem que contar com quem? Com o Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele nos dá o Consolador, aquele que vai nos abençoar, nos auxiliando em todas as nossas questões. Então, a palavra de Deus nos orienta o quê? Para a gente levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Tudo que a gente pensa, a gente tem que levar à obediência de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 10, 5. Então, meus irmãos, é importante que sejamos crentes temperados, né? Aqueles crentes que não são só salgados ou só doces. Nós temos que ter o tempero, sermos equilibrados. Então, logicamente, nós estamos vivendo dias ruins, dias de pandemia, mas se o irmão já vai sair de casa pensando: ai, porque eu vou me contaminar, porque eu vou morrer, porque já vi tanta gente morrer, já não vai dar certo. Então, assim, você pede ao Senhor que te proteja, cuide de você, toma os devidos cuidados e pense em coisas boas, né? Senão não vai dar. Então, assim, nós temos que nos ajudar a nos tornar pessoas melhores e a nossa vida ser mais leve. Então, é fundamental que... eu não estou falando aqui de pensamento positivo, nada disso, tipo, tudo que eu quero, tudo que eu acredito, tudo que eu falo vai dar certo. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós temos que, como diz a palavra aqui, né? Se a gente tem um pensamento cativo a Cristo, nós vamos ter coisas boas para acrescentar à nossa vida e à vida das pessoas. Nós vamos pensar em coisas que nos edificam, nos tornam pessoas melhores. Então, nesse sentido, sim, você é o que você pensa, né? E a cada dia nós temos que pensar que nós temos que ser cristãos melhores, crendo que o Espírito Santo está nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores, e no sentido de que cada vez que pensamos em coisas melhores, somos edificados e nos tornamos pessoas melhores, não é mesmo? Bem, meus irmãos, eu termino aqui com a última frase do Manancial, que diz que a palavra de Deus é fonte de alegria, ânimo e consolo. Incline seus pensamentos para ela. Então, até tem um testemunho de um rapaz que disse assim: nossa, meu filho,
Você tá um papo tão bacana, tá bacana o seu assunto. Ele fala, o que tá acontecendo? Mudou, tá apaixonado? Ele falou, não, pai, tem 2 semanas que eu não vejo televisão. Porque às vezes as coisas influenciam a gente de forma negativa. A gente ouve tantos dados sobre a pandemia, sobre morte, sobre doença, que a gente acaba só falando de coisas ruins, né? Atropelamento, assassinato, morte, doença, homicídio, enfim. Então vamos procurar levar os nossos pensamentos para coisas boas, tá bom, meus irmãos? Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, com o meu abraço de ursa, e lógico, né? Com uma palavra de ordem que é saudades. E um beijo temperado.